A memória é um dos mais importantes processos psicológicos. Ele é responsável pela nossa identidade e por nos guiar no dia a dia, também por funções executivas e pelo aprendizado. Ainda não se sabe o mecanismo pelo qual o cérebro adquire, armazena e recupera as informações, mas alguns modelos são propostos para explicar essa função do cérebro humano. O primeiro modelo tem como base a atividade elétrica. A informação seria guardada em circuitos elétricos, obtida pela existência de conexões neurais. O segundo modelo se tem como base a produção de substâncias químicas que conteria um código relacionado às informações. Para ajudar o canal, se inscreva e curta. Assim você contribuirá para o crescimento da comunidade e do conhecimento. Podemos dividir em 3 subprocessos, o armazenamento de informações. A primeira é a aquisição, quando a informação chega até o sistema nervoso e se dá por meio das estruturas sensoriais, levando a informação ao cérebro. Os estímulos atingem os receptores através do sistema nervoso. Depois, temos a consolidação, que é o momento de armazenar a informação, que pode se dar de 2 maneiras. A primeira, através de alteração bioquímica, e a segunda, através de fenômenos eletrofisiológicos. Esse tipo de fenômeno tem uma curta duração e não chega a formar um traço bioquímico. Após o processo de retenção, vem a recuperação da memória. Ocorre predominantemente no córtex pré-frontal, através de um processo denominado memória de trabalho. Alguns autores apontam que existem 2 tipos de recuperação frequente, o reconhecimento e a recordação. A diferença entre eles é simples. No reconhecimento, estamos diante de um estímulo previamente conhecido e familiarizado, que é armazenado. No caso da recordação, não há nada familiar presente no consciente. Não estamos diante do estímulo previamente conhecido, como se recuperássemos voluntariamente uma informação. As memórias podem ser apresentadas da seguinte forma: memória sensorial, memória de trabalho e memória de longo prazo. Memória sensorial é o tipo mais breve de memória, que armazena informações sensoriais por um período de tempo extremamente curto, geralmente de apenas alguns segundos. Esse tipo de memória é importante porque nos permite processar informações do mundo ao nosso redor. Por exemplo, se você vir um objeto, sua memória visual irá armazená-lo por um curto período de tempo, para que você possa identificá-lo. Se você ouvir um som, sua memória auditiva irá armazená-lo por um curto período de tempo para que você possa entendê-lo. A memória sensorial é um processo passivo que ocorre automaticamente. Não temos controle sobre o que armazenamos na memória sensorial ou por quanto tempo. A memória de trabalho, também conhecida como memória operacional, é um sistema cognitivo que permite o armazenamento temporário de informações e sua manipulação para a realização de tarefas. É um tipo de memória de curto prazo com capacidade limitada, que pode ser dividida em 2 componentes. Componente verbal, responsável pelo armazenamento e processamento de informações linguísticas, como palavras, frases e números. E o componente visual espacial, responsável pelo armazenamento e processamento de informações visuais e espaciais, como imagens, mapas e orientações. Esse tipo de memória nos ajuda a seguir instruções porque precisamos manter as instruções em mente enquanto as executamos. Quando lemos, porque ao ler algo, precisamos manter as informações da frase anterior em mente para entender a frase atual. Quando estamos aprendendo algo novo, precisamos manter as novas informações em mente até que seja consolidada na memória de longo prazo. E quando vamos resolver um problema, que precisamos manter as informações relevantes do problema em mente enquanto trabalhamos para encontrar uma solução. E temos a memória de longo prazo, que é um tipo de memória que armazena informações
por um período de tempo prolongado, geralmente semanas, meses ou anos. É diferente da memória de curto prazo, que armazena informações por apenas alguns segundos ou minutos. A memória de longo prazo pode ser dividida em dois tipos principais: memória explícita, que corresponde às memórias que estão prontamente acessíveis à nossa consciência e que podem ser recuperadas através de palavras, e memórias implícitas, que corresponde às memórias que estão em nível subconsciente, que não podemos recuperar elas por palavras, mas sim por ações. A atenção é essencial para a memória, pois é ela que nos permite selecionar as informações que queremos armazenar. Quando estamos atentos a algo, estamos mais propensos a lembrar dele. A emoção também influencia a memória, pois os eventos que nos causam emoções fortes são mais propensos a serem lembrados. Isso ocorre porque as emoções ativam áreas do cérebro que estão envolvidas na memória. Antes da escrita, o conhecimento era transmitido de geração em geração oralmente. No entanto, essa forma de transmissão era limitada, pois as informações podiam ser esquecidas ou alteradas ao longo do tempo. A escrita permitiu que as informações fossem armazenadas de forma permanente, o que facilitou sua transmissão e preservação. Isso contribuiu para o desenvolvimento da civilização, pois permitiu que o conhecimento acumulado fosse compartilhado por gerações. A escrita é uma ferramenta poderosa para a memória humana, pois ela nos permite ampliar nosso banco de dados e liberar o cérebro para a associação dos conhecimentos armazenados e a criação de novas ideias. Para ajudar o canal, se inscreva e curta, assim você contribuirá para o crescimento da comunidade. Obrigado!